Olá, hoje é dia 26 de fevereiro e você está ouvindo a 81ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. De agora em diante, até o final do semestre, na sexta-feira, eu sou o Caio César, direto de Belo Horizonte. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men durante todo o dia, durante toda a semana, não só às sextas-feiras. Durante o resto da semana eu fico no limbo. E aí, Caio, beleza? Beleza, cara, tudo tranquilo. Tudo certo. Vamos começar explicando por que a mudança de horário, né? Exatamente, cara. As minhas atividades docentes, elas demandaram o comecinho da minha manhã de quinta-feira. E aí, nesse sentido, o horário que a gente reservava para gravar o Ainda Sem Nome teve que ser alterado. Já pedindo desculpas e atualizando todos vocês ouvintes, em especial o Everaldo Vilela, que me cobrou ontem à noite no Twitter a publicação do episódio, que deveria ter sido publicado ontem. Então, é isso aí, Everaldo. Agora, hoje ele vai, sexta-feira. Hoje ele vai. Hoje é sexta e até o meio do ano, né, Caio? Até junho, imagino, as quintas-feiras ficaram travadas para mim. Ótimo. Mas é por uma boa causa e talvez fique bacana vocês escutando agora na sexta-feira, passar o final de semana para desenvolver as ideias e, enfim, refletir sobre as coisas que a gente fala aqui, né, cabeça? Exatamente. E aí você, com o episódio já digerido, você faz igual o Lucas Cancelo, igual o Camponese, igual o Everaldo, o Volney, o Bruno Milagres e o Rodrigo Azeredo e deixa seu comentário. Exato. Tanto no site, no aindasemno.me, ou em qualquer outra rede que você escutou o nosso podcast. Exatamente. Agora, com a nossa publicação no Você Tubo, a gente também pode ter comentários por lá. Se você curte comentários por lá, fique à vontade e vamos interagir, né, cabeça? Vamos interagir. Tem só uma rebarbazinha. Eu fiquei na dúvida, Caio, se o episódio 80 ele realmente ficou bom, que eu defendo e acredito, ou se porque a gente falou do tema futebol, né? Pode ser, né, cara? Pode ser as duas coisas. Repercussão, pode ser as duas coisas. É uma famosa, uma paella de coisas. Isso. Mas teve um pequeno desdobramento aí dessa ação da Dry World sobre o episódio 80, que foi a Penalty, fornecedora do Cruzeiro, que fez uma pequena provocação com sobre o assunto todo, dizendo que para lavar essa camisa, no caso a do Cruzeiro ou de qualquer outra uniforme fornecido pela Penalty, basta máquina de lavar, sabão e as suas mãos. Niki, ela também já foi relembraram que ela fez uma polêmica camisa de dupla face, né? Exatamente. Então, telhado de vidro está aí para todas as pessoas. Eu acho que a questão não é nem a camisa em si, eu acho que a questão foi a comunicação utilizada para a divulgação da camisa de dupla face, né, cara? Isso, que perfeito. Ontem, por algum motivo que eu não me lembro mais, eu tive que entrar no Facebook, coisa que eu não fazia desde dezembro, e eu vi uma coisa, agora eu não vou me lembrar quem é que compartilhou isso, peço desculpas, mas um vídeo sobre objetificação da mulher. E essa propaganda da Penalty é bem na onda da objetificação da mulher, coisa que nós temos que lutar contra, né? Sim. Exato. Então, essa camisa, essa campanha, na verdade, ela deixa isso bem claro, né? Exatamente. A gente precisa entender que as coisas não podem continuar dessa maneira. E é engraçado que, não sei, acho que ontem ou antes de ontem já teve jogo de novo do Atlético, né? E novamente as pessoas chamando os outros torcedores de Maria e etc., o que é algo lamentável. O problema não vai ser resolvido da noite por dia, né? Infelizmente. Esse eu gostaria que fosse para parar com essa... incita muito um comportamento muito ruim de todo ser humano, né? Que essa rivalidade, não a rivalidade que é o comportamento ruim, né? Mas a consequência disso, que é muito, muito chato, que gera violência e, enfim, abusos. Mas, né, vamos que vamos, né, cabeça? Vamos que vamos. Outra, aí entrando já na seara do nosso
episódio, Caio, outra coisa que deu um pouco outra coisa que rendeu também foi a leitura da carta da Bel Pace, né? Exatamente. A Bel Pace, ela leu a carta da carta aberta lá ao Brasil, né? E a gente mencionou isso no episódio passado também. E sim, uma coisa que foi bem interessante, eu não atribuo necessariamente, né? A gente não dá para dizer que é necessariamente a leitura dela, da carta que ela fez, que desencadeou isso, mas eu acho que é uma coisa que já tem muita gente prestando atenção, né, Cabeça? Que é esse tipo de culto ao empreendedorismo como se fosse uma espécie de autoajuda, né? O empreendedorismo de autoajuda, ou a autoajuda empreendedora. E a Bel Pace, ela representa muito isso. E um texto muito bacana, eu estou começando a entender, quer dizer, na verdade eu continuo não entendendo, Cabeça, mas eu estou começando a aceitar que as pessoas prefiram utilizar o Medium para publicar coisas. Então essa foi uma coisa da Perestroika, né? Um texto da Perestroika no Medium, e gerou uma pancada de comentários, né, cara? A Perestroika fez um post no Medium, essa excelente plataforma de publicação de conteúdos, onde cada dia mais e mais pessoas utilizam e só o Caio fica de fora. Há controvérsias quanto à excelência da plataforma. Mas a Perestroika fez um post falando por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você. Uhum. E aí fala a linha fina é ótima, né? São as palestras bonitas, termos em inglês, pessoal super engajado, microfones Madonna, muito PowerPoint, nenhum negócio real para mostrar. Que é uma crítica que eu li quando a Bel Pace apareceu com essa questão dos vídeos, desse vídeo, na verdade. É uma questão que eu li sobre ela, falando que todos os negócios dela são em torno dela. Uhum. E não do produto que ela em tese desenvolveu, do fruto do empreendedorismo, sabe? É o do empreendedorismo a mim mesmo. Uhum. Empreenda-se a mim mesmo. E aí, Caio, fica uma questão que acaba promovendo o empreendedorismo em si, mas não o fruto dele, né? Exatamente. E vira um culto. É o que você falou, vira um negócio meio quase uma religião. Isso. Que não vai trazer muito fruto para as pessoas. Eu estou empreendendo, mas odeio esse termo. Uhum. Você está empreendendo. Sim. E a gente sabe que é muito mais difícil e tem muito mais trabalho duro e muito mais suor do que PowerPoints bonitos e estar presente em conferências e essas coisas, né? Exatamente, cara. É uma coisa que é interessante como que as tecnologias digitais interativas, elas proporcionaram esta via de negócio, né? Você agora pode fazer negócios pela internet, agora desde 1994, né? Mas o que a gente vem vendo, e uma coisa muito bacana desse texto do Ícaro de Carvalho, lá da Perestroika, é a questão de pessoas que jamais empreenderam, que jamais registraram um CNPJ na vida, ganham uma enorme quantidade de dinheiro ensinando os outros a empreender. E ensinando de um jeito, aí não é questão de que você tem que ter empreendido para ensinar a empreender necessariamente, mas é que o tipo de empreendimento, como você falou, Cabeça, é um empreendimento mais em torno da pessoa e não do produto, do resultado do trabalho da pessoa. E isso é complicado. E aí cria uma sensação de que se você for igual a essas pessoas, você também terá esse tipo de resultado. Isso é algo que eu já conversei com várias pessoas e há muita crítica. Mas as pessoas elas ficam um pouco acanhadas de criticar porque soa como mimimi crítica em cima disso, sabe? Mas eu acho que a gente tem que parar, porque uma coisa muito importante é a gente ver que empreender não é fazer lançamento de produtos, não é, sabe, seguir um guia específico, isso não é empreender. Empreender é você fazer alguma coisa efetivamente acontecer.
e isso não necessariamente é o que a gente vê lá nas iniciativas semelhantes à da BelPass. Né? É muito mais um trabalho de convencimento e que beira a autoajuda. Né? E há controvérsias com relação à eficiência desses procedimentos, né, cara? Cara, essa questão de abrir o CNPJ, essa semana eu estive na Feira do Empreendedor, aqui em São Paulo. É engraçado porque até o processo de entrar lá é tão burocrático que eu falei, pronto, o cara já tem uma ideia de como que é você ter uma empresa no final das contas, sabe? Porque você preenche um formulário gigante, se você, tipo assim, a dica era, se você tem um CNPJ, não fala que você está indo lá tipo, como pessoa jurídica, vai como pessoa física porque o formulário é muito menor. Então, e depois eu descobri que eles não usam também os dados, então... Nossa, super legal. Relacionamento zero. Mas é interessante porque se você quer trabalho duro, se você quer empreender de fato, você pode entrar lá, já pode sair com uma MEI, uma conta no banco e um acesso à internet, porque tem fornecedores disso, hospedagem, então assim, tem todo a estrutura para o pequeno empresário fazer o negócio dele e começar a girar. Agora, eu não consegui entrar nas palestras, mas a impressão que eu tive que eram, pelo menos as palestras eram de gente que poderia passar alguma coisa que não só o conceito, sabe? E não só o discurso emocional. Que é assim, imagino que as palavras de apoio, já que quando você vai abrir um negócio, você vai ter de todos os lados, entendeu? Eu gostaria de aprender as dificuldades que as pessoas tiveram e como que eu posso aprender com isso. E aprender com os acertos, né? Igual a gente estava falando sobre o rework. Isso. Que aprender com os acertos é melhor do que aprender com os erros. Exatamente. Os erros ensinam bastante, mas você não deve repeti-los de forma alguma, né? Exatamente. Repetição é a chave do negócio também, né, cara? Exatamente. Agora, ficar no discurso religioso do negócio, eu tô fora. Pois é, cara. E é engraçado, não é que é engraçado, né? É uma coisa que a gente já comentou anteriormente, da necessidade de nós, cidadãos conectados, termos repertório para podermos avaliar aquilo que chega até nós. E o que a gente vê é que às vezes muitas pessoas bacanas e que efetivamente estão empreendendo, estão fazendo, pela falta de repertório, pela falta de informação e de conhecimento, às vezes acabam dando muito crédito para esse tipo de discurso, esse discurso quase religioso, e a coisa se mistura. Então você tem gente, isso acontece muito com marketing na internet, você tem muita gente guru, e esses gurus às vezes são validados por pessoas que são muito competentes, que são muito bacanas, mas que não têm tanto repertório para poder separar o joio do trigo. Que é aquele negócio de muita leitura, de muita... É o esquema que se assemelha à experiência, igual a gente mencionou agora há pouco, de ter aberto um CNPJ, de ter conseguido um CNPJ, e isso daí de alguma forma te dá certa autoridade para você falar, olha, eu já experimentei, eu sei que tem alguma coisa que é difícil nesse sentido, outra difícil nesse outro sentido. A mesma coisa é esse repertório, que as pessoas elas têm pouco, e aí aparece algo bonito, bem escrito, né, bem concebido, e pela forma, pela embalagem, atribui-se qualidade. E embora a gente entenda que a forma e a embalagem tenham um papel importante, eles não são os determinantes da autoridade. Eles têm um papel importante para você quebrar esse gelo, para você entender e para você ver que tem algo por trás. Mas sem olhar o que está por trás, fica difícil você confiar só na embalagem, né? E a gente vê que muito desse discurso de empreendedorismo de palco, aí como fala o texto do Ícaro, é embalagem apenas, né? É embalagem, mas aí, para fazer o contraponto, tem a questão de que a gente não pode
negar que essas pessoas todas trabalharam duro para isso, né? E às vezes é isso que elas argumentam contra quando se fala o que se falou sobre a Belpesse, que ela está fazendo, arregace as mangas e faça como ela. Só que a gente tem que entender que o produto do empreendimento dela é justamente ensinar ou te incentivar a empreender. É a venda dessa ilusão de que se você também arregaçar as mangas, basta arregaçar as mangas e vai lá e vai com força bruta que você vai conseguir. E não necessariamente é isso. Tem um monte de coisas que não são ensinadas quando se fala das belezas de se empreender. E de que foi super simples. Eu fui para os Estados Unidos e aí eu empreendi e aí eu fui para o MIT e agora eu tenho um livro e compro meu livro. Como assim, gente? O que aconteceu no meio do caminho? Que produto que é esse? Como é que as coisas aconteceram? Está lá no meu livro, compre o meu livro. Só R$ 59,90. É complicado isso, né, cara? É complicado. Agora, essas pessoas construíram estruturas e afins em torno disso, né? Isso. E aí conseguiram... isso é uma coisa que pelo menos a gente tem que dar o braço a torcer, assim. A máquina inteira, no caso aqui que a gente está citando da Belpesse, mas assim, a máquina inteira dela funciona para vender as coisas e tem muito sucesso nisso. Sim, aí nesse sentido é um empreendimento. O empreendimento dela é te incentivar a empreender, mesmo sem muito, a uma primeira vista, sem muita substância. Sim. E aí, cara, é um negócio que eu já conversei com outras pessoas, que é sobre o caráter desses infoprodutos, de treinamento e de tudo mais. A gente tem sempre que ter um olhar bem crítico. Na verdade, a gente tem que ter um olhar bem crítico para tudo, né, cabeça? Uhum. Mas a gente tem que dar uma apurada na nossa visão crítica quando a gente olha umas coisas como essas, assim, como esses infoprodutos que vão te ensinar a ganhar dinheiro, te ensinar a enriquecer. Enriqueça com o meu método, o método X, o método do lançamento. A gente tem que ter um pouco mais de ceticismo nesse sentido. Nada contra os infoprodutos em si. Tem muita coisa muito bacana, muita coisa bem interessante para te ajudar, né? Mas desde que tenha um começo, meio e fim bem claros, desde que tenha um conteúdo bem ordenado e que tenha um objetivo, né, também bem estabelecido, né, cara? Agora, também tem um outro negócio que o lado cruel desse cruel entre aspas, não sei nem se é a palavra, pensando de novo aqui, mas você não pode culpar nenhum desses empreendedores de palco se seu negócio der errado ou não, né? Exatamente. Então é melhor ser um empreendedor de palco do que ser um consultor de fato, porque não vai fazer muita diferença. Pois é. Cara, enfim, né? É difícil. É difícil porque é uma época, é uma época que é muita referência, né, cara? É muita gente falando sobre esse assunto e aí talvez seja até um exercício para as pessoas que estão empreendendo manterem o foco. Exato. Porque se você ficar ouvindo todo mundo também, é foda. Uhum. Eu queria muito mais que alguém me desse uma palestra sobre como aturar reuniões chatas, como sobreviver a todo esse processo de negociação, elaboração de contrato. Isso. Essas coisas são muito mais importantes do que você precisa da fórmula do produto e do não sei o quê. Calma, cara, calma. E não passa disso, né? Fica o tempo todo vendendo essa mesma ideia. E eu acho que a onda não é por aí. Enfim. É um assunto que a gente pode até desdobrar em outros episódios futuros, porque isso aí dá pano para manga. Exato. Se você tem alguma coisa a dizer sobre isso, sobre esse texto do Ícaro lá da Perestroika e sobre os outros que se relacionam a esse assunto que a gente está colocando nas notas desse episódio lá no aindasemno.me, sinta-se livre para comentar. Comente aí onde quer que você esteja, que o comentário chegue até nós. E não se esqueça também de colocar o seu review no iTunes e agora no Stitcher.
O Stitcher é uma plataforma de podcast também que você pode ter tanto no seu aparelho iOS quanto no seu dispositivo Android, e é uma plataforma que tem se mostrado bem bacana. Eu tinha uma certa ressalva ao Stitcher, cabeça, por causa das configurações, mas depois da semana passada eu resolvi experimentar, e devo te dizer que há alguns dias estou com muita satisfação utilizando o Stitcher para ouvir os meus podcasts no meu dispositivo Android. Ele tem umas configurações legais de você baixar os episódios ao invés de só ouvir por streaming, o que rebenta com seu plano de dados. Então você pode baixar os episódios e a interface dele é bem bacana. Eu recomendaria o Stitcher e recomendaria que você deixasse um review, amigo ouvinte, no Stitcher para nos ajudar. Esses reviews, gente, são muito bacanas e necessários para que o Ainda Sem Nome apareça. E isso é importante para toda a comunidade ainda sem nomesca. e aqueles que querem entrar na nossa seita também. Exato. Eu tenho um problema, Caio, eu sou um feliz proprietário do Nexus 5 há bons 2 anos. O único problema é que os modelos que vêm para o Brasil vêm só com 16 GB de memória. Isso é complicado. Então, eventualmente eu tenho que apagar. Eventualmente eu não consigo nem atualizar um aplicativo porque não tem espaço. Então é isso que limita a minha experiência com música e podcast no meu dispositivo. Por isso que você usa um iPod. Eu uso o iPod. Aliás, tirando o iPod mini que eu tinha em 2005, esse iPod Nano que eu tenho é o último, né? Eu, inclusive, acho que a Apple não vai lançar mais nenhum. Eu também estou suspeitando que acabaram os iPods. Porque 2012 foi o último que saiu o iPod Nano 6ª geração, que é aquele fininho, levíssimo, que pra mim é o melhor de todos os tempos. Pois é. Então, uma pena que o Cabeça não consiga utilizar. Apaga o Snapchat, Cabeça. Não é que eu não consigo utilizar, eu só acho que a minha experiência poderia ser melhor. Ela fica limitada. Se eu tivesse o dobro de armazenamento. Pois é. Eu estou gostando muito do Stitcher e recomendaria. Então, experimentem, eu acho que é bacana. E ouçam Ainda Sem Nome por lá. Por favor. E diferente deste segmento onde a gente espontaneamente falou sobre as nossas preferências de produto, o próximo assunto ele talvez não seja tão espontâneo assim, né, Caio? Não, esse não foi, não. Esse gancho foi massa, viu? Essa foi boa. Sugestão do Leonardo Almeida sobre esse assunto, quando ele viu no Brainstorm 9 que Michel Teló e Thaís Versosa, o cantor e a atriz, publicaram um post patrocinado no Instagram anunciando a gravidez. Para quem não viu, a foto, o link vai estar obviamente na nossa página, mas a foto são os dois felizes com a gravidez, né, que é um motivo de felicidade, ostentando aí dois... isso é um aparelho? Isso é um... Eu acho que não sei se é um aparelho ou se é um teste desses descartáveis. Teste, não sei, cara, não sei. Um teste de gravidez da Clear Blue. Bem assim, sabe? Amostra, sabe? E pegou mal, né? Olha, cara, eu acho que esse tipo de coisa pega péssimo, né? Inclusive porque temos na postagem não foi nem acidental, porque a postagem ainda tem a hashtag publi e a hashtag clearblue. Pega péssimo, né? Pega. É uma coisa, é uma discussão antiga, né, Cabeça? Quando a gente está falando dessas plataformas de mídia social, das pessoas ganharem dinheiro vendendo postagens. Isso é uma forma, é possível, tanto que a gente vê isso o tempo todo, mas há muito tempo isso já é criticado. E eu critico isso já. Eu me lembro de um blog camp que teve aqui em Belo Horizonte, e eu fui e a galera lá estava falando, eu me lembro que tinha os camaradas do Papo de Homem falando que era a coisa mais legal do mundo, era você vender um post e você ganhava dinheiro com seu blog e tal.
E uma coisa que eu fiz foi perguntar com relação à credibilidade. Se para eles, né, vocês não enxergam que a sua credibilidade se perde quando você faz isso? Porque as pessoas estavam lendo o seu blog porque elas acreditavam nas suas ideias ali, no que você escrevia. E agora você está vendendo aquele espaço. Você não acha que isso prejudica e tal? E não foi muito bem recebida essa crítica, né, cara? E eu acho que é a mesma coisa agora. A gente usar essas plataformas para vender post não é a coisa mais legal. E ainda mais, e pega tão mal quando é uma pessoa, quando são pessoas desse naipe, né, cara? Com essa grana, você ainda faz isso. É igual aquela galera que faz casamento patrocinado, né, bicho? Aí no convite vem as marcas que estão patrocinando o casamento. Caramba, pra quê? Sei lá, acho que pega mal. Acho que queima mais o filme do que efetivamente, sabe? Eu entendo que dá resultado, né? Que é uma coisa assim, vai ter um monte de gente que vai, na hora de fazer um teste de gravidez, vai falar, olha, tem o Clear Blue, beleza. E eu entendo também que o Michel Teló e essa moça, embora eu não a conhecesse, não sei quem é essa moça, eles vivem disso. Então faz sentido, né? E deve ter tido. Eles vivem disso de quê? De vender a sua imagem. Ah, sim, né? Chega de vender produtos associados. Não, de vender a sua imagem. Então eles associar a imagem a produtos faz parte do seu negócio. Sim. Né? Mas é complexo a utilização de uma plataforma social assim, né? Eu tenho minhas dúvidas com relação aos termos de uso do Instagram, se é possível, se é permitido você fazer isso. Também não sei até quando eles podem controlar isso. Eu imagino que isso é permitido porque se você vê todas essas blogueiras fitness, elas todas elas todas vivem disso. E é uma coisa que, assim, ok, lá no nível Michel Teló, entendo, mas pensa a pessoa pequena, que ela não tem muito poder de negociação com o fornecedor, com quem está comprando, né, com o fornecedor não, com quem está comprando esse serviço, né, do post patrocinado, às vezes não sabe calcular o benefício que vai proporcionar a marca e aí não é remunerado adequadamente, então fica uma coisa muito não legal. Além de você associar o seu nome a uma marca, o que não necessariamente é a melhor coisa que você deve fazer, né? E é esquisito, assim, sabe? Porque, tipo, um momento super legal, assim, ele é manchado tô pondo aspas aqui, porque ele vira um momento publicitário, sabe? É esquisito pra caramba. Não, e eu tenho uma coisa muito interessante que é assim, eu me lembro desse blog Camp, as pessoas falando assim, basta você informar ao seu leitor que aquilo é um publi editorial, que tá de boa, que a pessoa vai separar o que é conteúdo seu e o que é conteúdo que você está vendendo. E aí você vê no texto do Brainstorm 9 um comentário da pessoa falando, adorei o nome publi, é exótico, uhul. Então, amigão, o seu público não sabe o que é um publi editorial, então vai achar que aquilo ali é uma coisa espontânea, o que é legal pra marca, mas não é legal pra você. Mas eu acho que esse aí do publi, o cara tava zoando com o fato o cara sabia que era um publi editorial e tava só zoando com o nome do moleque. Será, cara? Eu acho. Eu tenho pra mim que foi uma trollada esperta. Você é um cara muito otimista com relação à humanidade. As pessoas, eu sou bem otimista. Eu preciso aprender com você, cara. Mas, enfim, fica um negócio esquisito, né? Pega mal. Não é legal, não é legal. Não é legal porque uma coisa que eu vou bater nessa tecla sempre, enquanto existirem as mídias sociais, eu vou bater nessa tecla. Um jeito bacana das marcas atuarem é as marcas construindo diálogo e não repetindo o formato que elas fazem nas mídias de massa, que é tentar chegar até as pessoas de qualquer maneira, força bruta. Não acho que esse seja o caminho. Acho que o caminho do diálogo e de uma presença mais bacana é interessante, é mais interessante. E outra,
Uma coisa que é muito legal das mídias sociais é o empoderamento do indivíduo de poder ter a mesma força e o mesmo alcance potencial que as grandes corporações de mídia. E aí quando uma pessoa, um indivíduo consegue um grande alcance, ele se transforma numa empresa de mídia nos moldes das empresas de mídia de massa, o que eu acho que é um desperdício da plataforma. Então, essa é a minha consideração com relação a esse negócio de venda de post. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que varia, assim. Depende se for acho que depende do público. Depende do emissor da mensagem. Eu vejo, assim, por exemplo, que os jornais faziam há muito tempo, o fulano vai cobrir uma feira tal e viaja a convite da organização. E deixa claro. É claro que alguns caras não vão ter a vontade de falar mal se vê alguma coisa que deu errado. Para não perder a boquinha no ano que vem, né? Que é foda. Exatamente. Agora, E é justamente por isso, caros ouvintes, que a gente não deve acreditar em tudo que sai na Auto Esporte, na Quatro Rodas, né? Porque essas pessoas ganharam essas viagens para avaliar os carros das montadoras. Aí você acha que você vai falar mal de alguém que te deu essa viagem? É difícil, né? Aquele programa da Globo do dia domingo de manhã, antes do Esporte Espetacular, ele é fundamentalmente baseado em merchandising. Embora esse não seja o nome daquele procedimento, né? O que se entende no Brasil por merchandising é um título dado pelo Roberto Marinho, né? Merchandising é outra coisa, né? Qual que é a definição? Isso eu não sabia. Você não sabia, não? Aí, ó, não. Merchandising é o trato com o aspecto físico do produto, a embalagem, vitrine, gôndola, tudo que se refere a isso é merchandising, está cuidando da mercadoria, né? O que acontece ali é product placement. Né? Tá. O nome disso é product placement. E que é o que acontece porque a Globo precisava dar um nome para a inserção de produto nas novelas, nos programas, né? Então aparece lá um camarada falando de um produto no meio da novela, eles deram o nome disso de merchandising. Isso não é merchandising. Isso é inserção de produto. Isso é product placement. Uma tradução literal de product placement. Exatamente. E como é que você descobre isso? E aí a galera reclama quando eu falo esse tipo de coisa. Mas é porque a galera não estuda marketing. Porque uma vez que você vai estudar marketing, vai procurar por merchandising, você vai ver publicações sobre esse trato do conceito que eu falei. E o outro trato, que é o de inserção do produto num contexto, chama-se product placement. Então, mas você é um purista? Não, cara, é porque você vai estudar marketing, você vai pesquisar, você vai ler sobre o assunto, você não vai achar nada de merchandising nesse contexto que a galera gosta de falar. Mas enfim, é porque o Caio é chato. Essa ação da Thaís Fersosa e do Michel Teló seria um product placement ou um merchandising? É um product placement. Né? Merchandising é o que a Clear Blue fez para cuidar da embalagem dela, para ficar bonitinho, para o produto ficar legal, né? Isso aí. E é o trato da galera que vai até o ponto de venda e para organizar os produtos no ponto de venda. Isso é merchandising, sacou? É aquele negócio das embalagens a gente vê isso muito em embalagem de suco longa-vida, né, que uma encaixa na outra, e aí tem um treinamento para o repositor colocar a caixa do suco direito na gôndola para ficar bonito e fazer um desenhinho. Aquilo é merchandising. Não é product placement. Product placement é inserir o produto num outro contexto, né, cara? É você, no meio da novela, falar do carro. Falar da marca de carro. Aliás, essa semana, só pra fechar o assunto, essa semana eu tava vendo, ou semana passada, tava vendo essa novela das 9 aí, Regra do Jogo. Foi a primeira vez que eu vi um product placement na novela que não falou o nome do produto. Foi, o cara tava num bar, parece que tava de ressaca, aí a dona do bar falou assim, bebe isso aqui geladinho que você vai ficar muito, você vai melhorar. Aí pôs um baldinho de Coca-Cola. Olha. E eu achei interessante porque não é aquele... não ficou forçadíssimo, né? Ficou só... Que é um negócio que a Globo é muito ruim, né? Então, geralmente, quando a pessoa tem que ir ao banco, fala assim, bicho, vamos lá... Em vez de falar, vamos lá no banco comigo, eles entram numa agência do Itaú. É assim, vamos ali no Itaú, porque o Itaú é o melhor banco para você. Aí faz aquela... cria um diálogo inteiro
para falar do produto. É interessante. Eu não há tempos não assisto essa. Mas, enfim, fica a questão, fechando o assunto Michel Teló e Thaís Versosa, fica a espontaneidade do post, ela fica um pouco em segundo plano por causa desse merchan, né? Exatamente. Eu me lembro até de um vídeo do Porta dos Fundos que, diga-se, tem ficado meio ruim ultimamente, né? Acho que a fórmula está cansando. Mas que fala acho que o título é Blogueira, uma coisa assim, que são duas meninas dessas que vivem no Snapchat, ou vivem no Instagram, ou vivem no não sei aonde, e vivem de postar as coisas. E realmente perde a espontaneidade, fica chato, fica over. As pessoas seguem o Michel Teló não para ele vender produtos, mas para ele, sei lá, postar a foto da sanfona, sei lá. A sanfona é um instrumento musical, que isso fique bem claro para as pessoas que gostam de trocadalhos. Ou seguir a vida dele, né? Os shows, enfim. Mas beleza, né, cabeça? Bora tocar, né, cara? Bora tocar a sanfona. E eu queria saber a opinião das pessoas sobre merchandising e product placement, especialmente nas redes sociais mais visuais, tipo o Instagram. Então você deixa aí seu comentário no ainda-sem-no.me com seus 2 centavos sobre o assunto. Último a gente recompensa com Deus lhe pague. É isso. Publi. Hashtag publi. Último assunto do dia, cabeça. O último assunto do dia foi a mocinha que teve o perfil bloqueado no Facebook porque ela disse que ela ama o filho dela, mas odeia ser mãe. E aí, num dos raros momentos a gente acaba de falar de publi editorial, acaba de falar de posts patrocinados e da autenticidade disso. Quando a pessoa se abre dessa forma, né? E fala que não gosta de ser mãe. Não gosta de ser mãe, a internet não perdoa. Você mencionou mais cedo, cabeça, do telhado de vidro. A internet é um emaranhado de telhados de vidro, né, cara? E um emaranhado de lançadores de pedra, né? Exatamente. Todo mundo sobe no seu próprio telhado de vidro para jogar pedra no dos outros. E é complicado. A gente já mencionou isso antes, aquele tribunal da internet, né? É impiedoso. E, cara, que bobagem. As pessoas não podem ter essa opinião. As tarefas não podem ser enfastiantes para essa mãe, a ponto dela falar: eu não gosto disso, eu gosto da criança, mas não gosto desse processo. Né? É engraçado isso, né? E esse é um assunto, cabeça, que ele é muito delicado, né? Porque e é de novo a gente querendo interferir na vida de outrem, né? Sim. A pessoa não, assim, eu que não sou pai e jamais serei mãe, né? Então, é meio difícil, mas a gente pode falar do telhado de vidro aqui e da situação. É como aquela coisa de você se posicionar a favor da legalização do aborto sendo mãe. Eu já vi muita gente sendo criticada por causa disso. E trata-se muito mais de uma coisa de controle sobre o seu próprio corpo do que você querer exterminar crianças. A galera não sabe separar as coisas. Né? E aqui eu acho que é bem a mesma onda, assim, de, poxa, uma coisa sei lá, o que ela estava reclamando era das tarefas, da responsabilidade e tudo mais, e não da pessoa que foi gerada. A pessoa, ela gosta. Ela não gostava na questão do que vinha junto, né? Então, e qual é o problema disso, né? Mas as pessoas são impiedosas e denunciaram o perfil. O que me espanta, cara, é que a empresa Facebook, ela é feita por pessoas, né? São pessoas que atuam ali, não são só robôs. Sim. E esse processo de cancelamento de perfil ou bloqueio de perfil, ele não é uma coisa automática e instantânea, né? Se fosse, o 4chan teria já obliterado muita gente, né? A comunidade do 4chan. Então não é assim.
Então passa por uma pessoa. Então alguém olhou aquilo lá dentro do Facebook e resolveu chancelar aquele bloqueio. Sério? Assim, por causa disso? E uma das críticas em relação ao bloqueio é porque o Facebook ele é conivente com uma série de outras postagens, né? E não foi... e deixou essa aí e bloqueou essa aí. Também, obviamente, a gente não sabe quais são os procedimentos para fazer um bloqueio de perfil lá dentro do Facebook. Quais são os pesos das coisas, mas é ruim, né, bicho? Porque... É aquele negócio que você não pode ter foto de mamilo no Facebook, não tem um negócio desse? Não pode aparecer... No Instagram você não pode pôr foto de mamilo. Pois mas aí o algoritmo se encarrega disso. Né? O negócio é que o que eu fico incomodado é porque é um desabafo. Muita gente deve se identificar com isso, mas tem medo de falar porque vai tomar pedrada. Exatamente, como a moça aí. Como a moça. E aí, quando alguém resolve falar, enfim, aí toma essa série de pedradas. É aquele negócio, as pessoas têm uma dificuldade danada de separar os assuntos. Né? De novo, como relação ao aborto. As pessoas se posicionando a favor da legalização do aborto não quer dizer que elas vão abortar toda semana e que vão sair abortando pessoas à força. É engraçado isso, né? É simplesmente uma coisa de, olha, é uma questão de saúde pública. As pessoas vão abortar, quer você queira ou não, da mesma maneira que as pessoas vão usar drogas, quer você queira ou não. É melhor que você legalize isso para regulamentar e as pessoas pararem de morrer na cama de um hospital clandestino quando elas forem fazer esse procedimento. Que tal a gente tentar resolver isso, né? E talvez também diminuir os gastos do SUS com curetagem por conta de aborto mal feito. Exatamente, né? Que a pessoa, sei lá, põe um cabide lá para tentar tirar enfim. Tentar resolver um problema grave, né, que se dá em consequência disso. Então, sim, a gente deve ter Por isso que é engraçado, né, cara, como que as pessoas misturam os assuntos justamente por falta de repertório. É necessário aí ter um repertório. Pra tudo, né, Caio? Pra tudo. A falta de repertório. Eu tenho vontade de fazer uma série chamada Como Não Ser Idiota na Mesa de Bar, sabe? Pra aumentar o repertório das pessoas. Isso tem cara de post no Medium, hein, cabeça? Eu acho que isso aí tem todo o perfil de um título impactante no Medium. Você vai ganhar, tipo, muitos... Sei lá como é que é o equivalente de curtidas no Medium. Eu acredito que são coraçõezinhos. Aí. Aliás, Caio, fechando aqui já no fim do episódio, eu já fui agraciado no Facebook com os novos botões curtir. E... Então tem a questão de... Agora tem um coração, tem um uau, tem uma carinha triste e tal. Eu fico imaginando que essa postagem dessa menina, antes de ser bloqueada, não seria bem recebida, sabe? Sim. Enfim. Eu acho interessante essa abordagem. Eu acho que é necessária. E faltou o dislike, né? Não tem o dislike. Tem outras... Tem o dislike? Não, tem um... Deixa eu ver aqui. Não, tem um triste e tem um chorando. Pois é, eu gostei de uma coisa que você colocou no Twitter, que era o do oatmeal, um montinho de cocô. Eu acho que aquilo é bacana. E, enfim... Faltou o dislike, né, cara? Porque as pessoas... a gente vive num mundo em que você não pode se desagradar, né? Sim. Tudo tem que ser bonzinho. Tudo tem que ser bom. Graças a isso mesmo. Vamos lá. Enfim. É o mundo da autoajuda. Mas é isso. Você que tem seus comentários sobre essa polêmica, eu queria ouvir mães sobre isso, sabe? Seria interessante. Se você escuta o Ainda Sem Nome, é uma mãe e conta rapidamente a sua experiência no primeiro ou segundo ano de vida do seu filho. Muitas pessoas vão ter experiências ótimas, outras nem tanto. Minha mãe fala, por exemplo, que se minha irmã tivesse nascido primeiro, ela não teria o segundo. Porque eu imagino que não é fácil. Então queria ouvir as opiniões que, enfim, sobre
o desafio de ser mãe e sobre essa polêmica da postagem aí. Exatamente. Deixe os seus 2 centavos, se você quiser deixar 4 também, ou 6, a gente não vai achar ruim. Estamos criando meios para isso. Estamos criando meios para isso, né? Valor por valor. E dê lá o seu joinha na postagem do Facebook deste episódio e o seu review nas plataformas, enfim, e fale da gente. Recomende a um amigo. Se você gostou desse assunto e acha que um amigo pode se beneficiar com isso, recomende isso a um amigo, passe adiante. Essa é a corrente do Ainda Sem Nome. Você deve passar para 12 pessoas, e a última vez que alguém fez isso, a oeste de Kentucky, a pessoa ganhou na loteria acumulada. Então você deve também fazer esse procedimento e passar o Ainda Sem Nome para 12 amigos que você acha que se beneficiariam com esse conteúdo. Não deixa a sorte passar na sua frente assim. Exatamente. Esse é o caminhão da pamonha. Exato. É isso aí, cabeça. É isso aí, cara. Acho que depois do caminhão da pamonha, pode dar o stop, acabou já. A gente se vê na semana que vem e na sexta que vem, né? Isso. Deixando claro mais uma vez. Aham. E é isso aí. Bom fim de semana e juízo. Juízo. Ainda Sem Nome agora abastecendo o seu papo de bar. Isso aí. Não seja idiota na mesa de bar, hein? Exatamente. Valeu, um abraço. Até a próxima, cabeça.